no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6. Na verdade, eu vou ler no capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, no finalzinho, e depois entrar pelo capítulo 7. É um texto muito grande, então eu vou picotar só para pegar assim, algumas ideias, e depois eu faço uma introdução contando exatamente o que aconteceu, e depois você dá uma conferida em casa, você vai marcar aí na sua Bíblia. No capítulo 6, o verso de número 24 diz assim: depois dessas coisas, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Verso 25, houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Verso de número 31, disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre os seus ombros. Capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essa hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora e entremos no arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Levantaram-se de noite para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Verso de número 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevadas por 1 siclo, conforme havia dito Eliseu. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiava, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Ore mais uma vez, peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração, para falar contigo nessa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção possa estar nos nossos corações, nas nossas vidas, que o Senhor possa ministrar grandemente, poderosamente em nossas vidas, no nome de Jesus, que a ação do teu Espírito Santo possa estar sobre nós nessa noite, e que o Senhor tenha plena liberdade, total liberdade de falar e ministrar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, amém. Só para que a gente possa entender o contexto em que isso aconteceu. Na verdade, nós precisaríamos ler muito mais do que o texto que nós lemos, para compreender o contexto, mas a grosso modo o que estava acontecendo era um cerco, conforme diz o primeiro versículo que nós lemos. Na antiguidade, as cidades mais seguras, as cidades mais ricas, as cidades mais protegidas, elas eram cercadas com muralhas, de modo que o povo dormia com segurança, o povo residia com segurança, e eles possuíam galpões, eles possuíam lugares onde poderiam guardar alimentação durante algumas semanas, meses, e dependendo da estrutura da cidade, durante até anos.
para se protegerem de qualquer tipo de calamidade ou guerra. Havia também nessas cidades rios que passavam por dentro dela. Há, por exemplo, em Jerusalém, até hoje, túneis subterrâneos da época do rei Ezequias, porque ele mandou construir. As nascentes ficavam do lado de fora da cidade, mas ele mandou construir túneis que pudessem entrar por baixo da cidade e fornecer a água para a cidade em tempo de guerra, em tempo de cerco. E as lavouras dessa cidade, obviamente, em função do espaço, elas ficavam do lado de fora. E assim, então, o texto diz que Ben-Hadad, rei da Síria, ele faz um cerco a Samaria. Ele manda o seu exército, que é muito mais poderoso do que o exército de Samaria, que é muito mais forte, muito mais equipado, e ele cerca a cidade e diz: vocês vão se render. O povo de Israel, o povo de Samaria, naquela ocasião, não tinha um exército capaz de enfrentar o rei da Síria e resisti-lo e proteger o seu povo. E dessa forma, então, o povo ficou preso na cidade. E o alimento, toda a provisão da cidade, ela esgotou-se com o tempo, porque o tempo passou. Embora a visão bíblica, quando nós lemos, dê a entender que as coisas aconteceram de um dia para o outro, mas cruzando esse texto com outros episódios bíblicos e outras informações que temos do mesmo episódio, tudo leva a crer que esse cerco demorou meses, e eles também entulharam as nascentes, desviaram as nascentes que jogariam água para dentro da cidade, fornecendo assim a provisão do povo. Desse modo, então, em um curto período de tempo, o povo esgotou todo o alimento que havia na cidade, e assim a fome se tornou intensa. Nós não lemos os versículos anteriores que informam que uma mulher gritou para o rei, dizendo: rei, eu estou numa situação gravíssima, não há comida na nossa casa, nós não temos mais o que comer, e eu combinei com uma amiga que nós comeríamos o meu filho, e depois, quando acabasse a carne, nós comeríamos o dela, e agora ela escondeu o filho dela. Ou seja, o canibalismo já estava sendo promovido em Samaria, porque a situação era absolutamente caótica. Nós não temos como mensurar um episódio como esse. Nós vivemos alguma situação não semelhante, nós poderíamos dizer semelhantes, guardando todas as proporções, em 2011, quando nós vimos um certo cerco em nossa cidade, quando nós vimos a provisão falhando, quando alguns abriam a torneira e não caía água, e outros nem torneira tinham mais. E se não fosse a provisão vinda de fora, nós provavelmente teríamos passado dificuldades muito maiores. Mas não havia essa provisão de fora, não havia essa possibilidade de alimentos entrarem em Samaria, e então o cerco se formou em uma questão de mais dias, menos dias, numa questão de semanas ou talvez meses, de acordo com a resistência e com o estoque de alimentação do povo. Eles teriam que se render. Haviam, entretanto, queridos, esse profeta chamado Eliseu, que ele foi solicitado, ele foi mencionado pelo nome pelo rei de Israel, o texto pelo rei de Samaria, que ele declarou o seguinte: eu quero a cabeça de Eliseu, eu vou arrancar a cabeça dele de cima do seu pescoço, e eu quero que Deus faça comigo o que ele quiser, se amanhã nesse horário a cabeça dele estiver ainda sobre os seus ombros. O rei, ele precisava responsabilizar alguém, ou ele assumiria a situação caótica e desenvolveria algum tipo de estratégia, algum tipo de plano de ação para reverter o quadro, ou ele faria o que ele disse que faria, colocaria a responsabilidade em cima de alguém, e sobrou, não se sabe exatamente porquê, para Eliseu. Foi o profeta que foi responsabilizado pelo caos, pela situação que estava acontecendo. O rei, então, ele libera essa palavra, ele se cobre com um saco, ele lança cinza em sua cabeça, em sinal de humilhação, e diz o texto da palavra de Deus, que depois ele vai para o seu quarto, ele se recolhe, ou seja, ele se estressa, ele fala algumas palavras impensadas, mas ele não faz nada. Então Eliseu é acionado e chega a informação ao rei de que Eliseu teria dito que no dia seguinte haveria promoção em Samaria. Eu não sei se as Casas Bahia
Não, a Casa Bahia não, porque não fornece alimento, né? Mas algum tipo de empresa, dentro do ponto de vista que nós poderíamos considerar dentro do nosso contexto, estaria se estabelecendo em Samaria, estaria vendendo produtos alimentícios por preço de banana dentro do nosso linguajar. Eliseu disse que o preço de tudo que se venderia cairia de forma drástica e todos teriam acesso à alimentação, porque o valor que Eliseu diz que essa alimentação seria vendido, dentro do que nós percebemos, seria 7 vezes menos do que o valor de mercado naquela situação, naquela circunstância. Mas havia um homem de confiança do rei, diz o texto, em cima do braço de quem o rei se apoiava, e nós não entendemos exatamente isso, não sabemos se ele se apoiava no sentido literal, porque precisava de uma força para se levantar, porque já era avançado em idades, mas tudo leva a crer, considerando que era um capitão, e considerando também que no dia seguinte ele estava como responsável na porta da cidade, para estar estabelecendo a ordem de quem entrava e quem saía. Tudo indica que esse rei se apoiava no braço desse capitão, no sentido de comando, no sentido de ser um apoio, uma espécie de braço direito para ele. Ou seja, era um homem de confiança, um homem que tinha acesso, um homem que era próximo ao rei, um homem que estava junto com ele, que tinha, portanto, o poder de influenciar, ou pelo menos de tentar influenciar a sua liderança. Mas esse homem, quando ouve a informação de que no dia seguinte as coisas estariam sendo vendidas de forma ou por um preço extremamente abaixo do preço de mercado, ele solta uma frase que não poderia ser mais infeliz. Ainda que fossem construídas janelas nos céus, ainda que chovesse comida, não tem como se vender por esse preço. É um preço muito abaixo do mercado. Isso resolveria o problema, mas é impossível. Então diz o texto da palavra de Deus, como se estivesse dando um corte, e encerrou essa cena, e o escritor nos conduz para uma outra cena do mesmo episódio, porque enquanto esse episódio está se desenrolando dentro de Samaria, do lado de fora dos portões, está se desenrolando uma conversa entre 4 pessoas leprosas, de quem nem eu e nem você poderíamos esperar nada. E eu queria que você segurasse essa informação, porque ela é extremamente importante para aquilo que nós desejamos ministrar nessa noite. Haviam 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade, porque eles eram proibidos por lei, por uma questão de segurança, por uma questão de saúde. Eles não poderiam entrar na cidade. Nós vemos isso em vários textos bíblicos. Nós vemos, por exemplo, um grupo de leprosos gritando de longe para Jesus, posteriormente a isso, é claro, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E de longe eles gritavam, porque eles não podiam se aproximar. Um leproso, na ocasião, ele tinha um limite mínimo de distanciamento de pessoas saudáveis, porque a lepra era contagiosa, era tida como contagiosa, e a lepra era incurável, e era tida também como uma doença maligna, como uma espécie de maldição contra as pessoas. E assim, então, eles tinham que ficar longe. E quando se aproximavam, eles tinham que gritar, dizendo: leproso, leproso, ou imundo, imundo, para que as pessoas saudáveis pudessem sair do caminho, para que eles pudessem passar sem serem tocados. Quando Jesus toca num leproso, posteriormente, o curando, isso gera um reboliço em Jerusalém, em Israel, porque Jesus não temeu a lepra, ele se mostrou imune à lepra e extremamente misericordioso, não apenas pelo estado físico do leproso, como também pelo estado emocional. Imagina você não poder ser tocado. Imagina que tipo de trauma, que tipo de rejeição isso poderia gerar no seu coração. Mas Jesus mostrou naquela ocasião que ele tinha misericórdia, não apenas do estado espiritual, mas também da alma do ser humano. E ele ministrou dessa forma para aquele leproso, de uma forma, eu diria, desnecessária. Ele poderia simplesmente dizer: fique curado, mas ele fez questão de tocá-lo, para mostrar não apenas que ele não tinha medo da lepra, como também mostrar que a lepra não poderia ter domínio ou poder sobre ele, mas sobretudo ministrar a alma daquele ser humano. Ele precisava se ver como gente, como alguém igual a todo mundo. Ele precisava voltar a crer no potencial que ele tinha como gente, que ele era valorizado por Deus como todo mundo.
Mas essa então era a situação desses 4 leprosos, que agora estão num papo irrelevante, num papo insignificante, uma conversa que não influenciaria, em tese, em nada o que estava ocorrendo dentro da cidade e nem fora dela. Pelo menos era isso, ou seria isso que todos poderiam imaginar, todos poderiam presumir o que leprosos imundos poderiam fazer. Mas eles dizem assim um com o outro: nós não temos como entrar na cidade, e ainda que a gente entre na cidade, nós somos imundos, eles não vão nos aceitar, mas ainda que a gente entre, as informações já chegaram até nós, de que lá a fome é intensa, que a fome é extrema, não há comida lá, e se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. E o outro deve ter falado assim: mas se nós ficarmos onde nós estamos, nós também vamos morrer, porque não há comida aqui. Então eles concluíram: nós não temos o que perder. Vamos para o arraial dos sírios. Eles vão nos expulsar de lá, eles vão nos matar. Mas se matarem, vamos apenas morrer. Nós já estamos mortos mesmo. Era tipo assim: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não temos o que fazer, como não temos alternativas, vamos para o arraial dos sírios. Vai que eles nos permitam ficar, vai que eles usam de misericórdia com a gente e nos dê aí alguma coisa para comer. Os sírios estavam cercando Samaria, e entre os sírios e a cidade estavam esses leprosos. E eles foram. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas fato é que ao chegarem lá, eles veem o arraial vazio, apenas alguns animais amarrados, mas tem muito ouro, muita prata, tem muita comida. E a primeira coisa que o texto nos diz que eles fizeram foi fazer um lanche, forrar o estômago. Eles comeram à vontade, entraram numa das barracas, numa das tendas que estavam ali montadas no acampamento, comeram de tudo que podiam, esconderam algumas coisas, pegaram algumas coisas e levaram, pensaram mais um pouquinho: vamos comer mais um pouco, entraram numa outra barraca, e eles viram que em todas as tendas o cenário era semelhante. Eles não sabiam o que havia acontecido. Abre uma nova aspas, um novo parêntese. O escritor nos revela o que havia acontecido. Embora os leprosos não sabiam, o povo de Israel não viria a saber, mas nós somos informados pelo escritor iluminado, que nos diz que o Senhor veio ao arraial dos sírios e fez com que eles ouvissem um som forte de um grande exército. E eles presumiram, eles concluíram então que o rei de Israel, não se sabe como, porque não tinha recursos para isso, o rei de Samaria, melhor dizendo, eles alugaram, eles pagaram a alguns exércitos inimigos de ambos, como por exemplo do Egito e dos filisteus, para virem contra eles. E então todo mundo fugiu. Vem um grupo de pessoas muito grande aí, e a notícia se espalha, e eles vazam, eles vão embora e deixam tudo para trás, eles fogem. Os leprosos chegam e encontram esse cenário. Um cenário que, se não fosse a comida e tudo que havia ali, seria desolador. E depois um deles diz assim: não é justo a gente ficar aqui. Há muito mais aqui do que a gente possa comer. A gente pode dividir isso. Eles pensaram de uma forma mais nobre do que alguns pensam nos dias de hoje. Existem pessoas que pensam que vão juntar mais do que podem comer, ter mais do que podem usufruir. Mas eles não pensaram assim, eles pensaram a fome em Samaria. Vamos fazer alguma coisa, porque é uma bênção para nós e nós não vamos deixar isso se transformar em maldição para eles. E eles chegam nas muralhas da cidade de Samaria e grita para o guarda que está de plantão: ô guarda, o cenário lá no arraial dos sírios é assim de desolação, não tem ninguém lá. E o guarda ouve: sério? Sério? Saiu todo mundo, nós não sabemos porquê, mas tem comida à vontade. Que isso, rapaz? Fala sério. Estou falando sério, rapaz. A gente está com aspecto de fome. A gente está tranquilão, estamos tranquilos. Faça o rei saber disso. O guarda corre, vai até o palácio real e conta ao rei. Mas, queridos, quando o cenário está ruim, existem pessoas que quando vem uma luz no fim do túnel, eles pensam logo que é um trem, que vai acabar com a situação de uma vez.
Aí o rei pensou, luz no fim do túnel, está vindo um trem, vamos vazar. Ele falou assim, é claro, vocês não estão vendo, é claro que isso é uma cilada, cara. Eles se esconderam e estão esperando a gente ir lá. Quando a gente abrir os portões e formos até lá no arraial, eles aparecem do nada, que devem estar malocados em algum lugar lá, e dão um bote na gente. É claro que é isso. Não vamos lá, não. Deixa isso quieto para lá. Vamos morrer. Vamos morrer. O cara não tinha que perder, mas deixa para lá. Então, um dos capitães diz para ele, ô rei, manda então, levanta os voluntários para irem lá conferir. Então, aparecem 5 voluntários, montam cavalos e vão até lá e conferem. E eles confirmam que a abundância não tem ninguém. Eles fazem uma vistoria no lugar e não tem ninguém. Eles fazem um levantamento do território e está tudo realmente deserto. Ele não sabe o que aconteceu, mas o povo não está lá. Mas o restante, o que resolveria a situação, estava lá. As suas próprias searas estavam desocupadas. Eles poderiam voltar à vida. Eles retornam e o rei diz para o seu comandante, para aquele que era o braço direito, fica lá no portão e comanda, porque realmente há abundância. Eles trazem abundância. Olha o que a gente vê. E o comandante, o cara que falou bobagem, ele fica todo feliz. Ele vê a bênção. Ele vai abrir o portão. Quando ele abre o portão, o povo recebe a notícia. Ó, tem comida lá fora. Você já viu? Já viu como é que é? Devia ser tudo crente, porque quando ouviram falar de comida, rapaz, mas saiu todo mundo batido, atropelaram o cara e mataram o cara. Se cumpriu a palavra de Eliseu. Ele viu, ele ficou sabendo do negócio, mas não experimentou. E a paz veio sobre Samaria, a situação foi resolvida, as coisas foram contornadas. E nós vemos um milagre excepcional, nós vemos uma solução de uma situação absurda, de uma situação extremamente contrária, extremamente difícil sendo resolvida. Nós vemos Deus livrando o povo, preservando a vida, livrando os seus filhos de uma forma extraordinária. Agora nós vemos, queridos, grupos de pessoas ou pessoas envolvidas nesse episódio, agindo de forma diferente. O mesmo milagre aconteceu praticamente para todos, mas uns agiram diferente de outros. E uns usufruíram e outros não. Então eu acredito que algumas vezes nós vamos usufruir de milagres. E alguns vão usufruir da graça de Deus, mas outros não. Eu acredito que nós somos hoje aqui algumas centenas de pessoas que vão receber a mesma palavra, e uns vão usufruir e outros não. Eu acredito que tenhamos muitas famílias reunidas aqui, que algumas sairão daqui impactadas e outras não. Nós recebemos a mesma palavra, a mesma mensagem, nós vivemos basicamente no mesmo cenário. Mas alguns recebem e outros não. Talvez uns estejam aqui e outros não. Eu nem sei onde você está. Talvez a maioria esteja aqui. Mas é possível que tenha algumas pessoas aí voando. E nem aí estão. Não é? Já ouviu aquela... Parece que está pensando na morte do bezerro. Sei lá quantos bezerros nós temos aqui na cabeça de alguns, ou de quantos, não sei. Mas o fato, amados, é que nós estamos diante da mesma palavra, diante basicamente das mesmas oportunidades, vivendo as mesmas crises, ou basicamente as mesmas crises. E alguns de nós conseguimos ter posicionamentos distintos, conseguimos ter visões distintas, e uns sobrevivem à crise, outros não. A primeira pessoa que eu gostaria de trazer para a nossa meditação é justamente esse comandante, esse capitão, que ele tem uma postura incoerente com a sua função e com a sua posição. Ele é alguém que teme a Deus, ele faz menção do nome de Deus, ele é alguém que crê em Deus, porque afinal de contas ele é alguém de Samaria, que embora fosse um povo excluído para os hebreus, não o era para Deus. A mulher samaritana, lá no tempo de Jesus, ela questionou sobre a forma de adoração.
E ela mencionou a forma de adoração de hebreus e de samaritanos que pareciam ser incompatíveis em questão do lugar onde faziam a sua adoração. Portanto, nós presumimos daí, ou concluímos daí, que os samaritanos não apenas adoravam ao mesmo Deus de Israel, como tinham rituais de adoração e que não eram muito diferentes do povo de Israel. Eles criam no mesmo Deus. E esse homem, ele é alguém de confiança do rei, ele é o braço direito do rei, alguém, portanto, que tem o poder de influência. E, amados, quanto maior o poder de nossa influência, maior a nossa responsabilidade. Quanto maior o nosso poder de influência, será maior a nossa cobrança. Jesus um dia disse que a quem pouco foi dado, pouco será cobrado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós responderemos no futuro, na proporção direta daquilo que nós recebemos e das oportunidades que tivemos. Portanto, todos nós somos indesculpáveis, porque nós temos recebido a palavra, temos ouvido o Evangelho e estamos cientes do que é o Evangelho de Cristo. E responderemos segundo o conhecimento que temos recebido. Mas aquele homem, podendo dar uma palavra de incentivo, aquele homem, quando ouve o profeta, ele pode dizer: rei, os problemas estão resolvidos. O profeta, que no episódio anterior havia feito o machado flutuar, o profeta que já havia feito tantos milagres, o profeta de quem se ouvira que tinha porção dobrada do Espírito de um homem, do Espírito que estava sobre um homem, que tinha feito o céu se cerrar, a chuva cair e tantos outros milagres. Esse profeta havia dito: vai haver comida em abundância em Samaria amanhã. E ele ouve isso e dá para trás. Ele ouve isso e, ao invés de se alegrar com o rei e dizer: glória a Deus, os nossos problemas estão resolvidos, que bom, a luz do Senhor chegou, que bom, nós vamos ser libertos dessa situação caótica, que bom, a crise vai passar, que bom, as coisas vão se mudar, que bom, o quadro vai se reverter. Não, ele diz: duvido. Rei, pelo amor de Deus, rei, ainda que se abra uma janela no céu, ainda que chova feijão com arroz amanhã, ainda que chova peixe frito, para não ter dificuldade nenhuma para o povo comer, nunca isso vai acontecer. Ô rei, você não está vendo que isso daí não tem nada a ver? Que isso é incoerente com a lógica? Olha para a realidade, rei. Não tem como. Olha para a realidade, rei. Não há possibilidade. Ele era um homem que, embora fosse crente, um homem que, embora conhecesse a Deus, ele acreditava no que os seus olhos poderiam ver. Ele não acreditava naquilo que iria além das condições, além das possibilidades, além do que ele estava vendo. Mas para ver o milagre de Deus e usufruir da mudança de Deus, nós precisamos crer naquilo que está além da nossa lógica. Nós precisamos acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Nós precisamos acreditar que Deus vai abrir portas onde não há portas e vai mandar recursos de onde aparentemente não há condições, possibilidades ou recurso. Deus é capaz de mudar, e não adianta você, com a sua criatividade, dizer: abre uma janela aqui ou outra ali. Ele vai abrir da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, como quiser, e vai fazer no tempo dEle. E a mim cabe só acreditar. E a você também. Existem momentos que tudo que nós queremos é uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Palavra essa que o rei não recebeu. Se o rei fosse dar ouvidos àquele homem, se o rei se mantivesse na posição simplesmente sugerida por aquele homem, ninguém provaria coisa alguma. Ele se fecharia para todas as possibilidades. E existem pessoas, amados, infelizmente, dentro da igreja, fazendo o papel desse comandante ou desse capitão. Existem pessoas com quem nós compartilhamos as nossas aspirações, com quem compartilhamos os nossos sonhos, as nossas expectativas,
os nossos alvos, e tudo que nós ouvimos é: você não vai conseguir. Tudo que nós ouvimos é: você ainda não viu a crise. Tudo que nós ouvimos é: ainda que abram-se as janelas dos céus. Isso nunca vai acontecer. Tudo que nós ouvimos soa como desencorajamento. Mas eu não preciso de desencorajamento dentro da igreja. E você também não. Se eu quiser desencorajamento, é só ligar num telejornal qualquer. Aliás, na atual conjuntura, você grava o jornal, um telejornal hoje, ouve semana que vem, mês que vem, só muda uns nomes. Troca Dilma por Cunha, enfim, só troca umas figuras, uns nomes e pronto, tá a mesma coisa. Só se ouve sobre roubalheira, sobre corrupção, sobre propina. É a palavra de ordem, é a palavra do momento. Mas que bom, afinal de contas, durante anos a igreja de Cristo orou. Nós durante anos oramos por isso, para que o lixo da nação viesse à tona. Nós não oramos por isso? Queria que fosse como? Isso é resultado de muita oração, queridos. E nós temos que dar glória. Ah, mas está apertado. Então vai sofrendo e sorrindo e dando glória. Ué. E acredita que as coisas vão mudar. Começa a cobrir em oração esse povo que está na linha de frente, ministros, juízes, que devem estar passando luta à vontade, que devem estar sendo ameaçados. Enfim, vamos cobrir a vida deles em oração e acreditar que as coisas vão funcionar. Vamos fazer a nossa parte, acreditar que as coisas vão funcionar. Vamos orar a Deus e acreditar na palavra de Deus que a nossa provisão haverá. Vamos fazer a nossa parte. Enfim, vamos passar por esse momento de luta com dignidade de cristãos genuínos, verdadeiros. Sendo inteligente, cortando os gastos que são possíveis serem cortados, economizando onde podemos, porque às vezes a gente é incoerente, inconsequente. Não, porque eu sou filho do rei, está em crise, não tenho dinheiro, mas vou lá no shopping fazer umas compras só para mostrar que eu sou uma mulher de fé. Não tem umas coisas assim? Não, porque eu sou homem de Deus, Deus vai separar o melhor da terra para mim. Estou passando luta, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Mas vou lá na agência pegar um carro zero só para envergonhar o diabo. Eu não sei se é o diabo que vai ser envergonhado, não. Às vezes a gente é incoerente em algumas atitudes e algumas decisões que a gente toma. Então, amado, aqui, vamos colocar a violinha no saco e vamos viver de acordo com o que o momento permite, mas vamos crer, vamos acreditar que Deus está no controle. E vamos encorajar o que ainda consegue ver luz. Vamos motivar aqueles que estão desmotivados. A segunda pessoa que nós poderíamos mencionar nesse episódio é o próprio rei e o povo. O rei, quando recebe uma informação determinante para que pudesse tomar alguma atitude, ele ouve falar que no seu reino está havendo canibalismo. As pessoas chegaram no extremo. Eu não consigo imaginar alguma coisa mais nojenta, repugnante, do que uma pessoa pensar na possibilidade de jantar o próprio filho, no sentido literal. Não dá, é descabido, não cabe na nossa mentalidade. Isso é coisa arcaica, isso é coisa abominável, não tem como nós imaginarmos esse fundo de poço. Mas o rei ouve isso, ele fala meia dúzia de bobagens, ele se irrita, ele se estressa, ele esperneia, rasga as suas vestes, bota cinza na cabeça, se cobre pano de saco e vai para o seu quarto dormir. Esperneia, fala, grita e não faz nada. Eu conheço muitas pessoas assim, estão vivendo um momento difícil, estão vivendo momentos que exigem atitudes, estão vivendo momentos que exigem fé, momentos que exigem muito mais do que reclamação e murmuração, momentos que exigem muito mais do que ficar resmungando um com o outro. Mas resmungam, murmuram,
gritam, esperneiam, transferem responsabilidades e não fazem nada. Pastor, o que ele poderia fazer? Eu não sei o que ele poderia fazer. Não sei. Se não tivesse o que fazer, que pelo menos ficasse quieto, não ficasse murmurando ou transferindo responsabilidades. Acha que não tem o que fazer, ele não vai morrer mesmo? Faça como os leprosos fizeram. Já estavam mortos mesmo, não tinham nada a perder. Monta um exército lá no meio dos esfomeados e parte para a briga. Mas como é que nós vamos enfrentar um exército de 10 mil com 500 homens? Meu filho, aqui 500 homens com fome fazem um arruaça, hein? O quê? Você bota, chega, faz uma palestra motivacional com 500 homens, bota 500 homens com fome na mão de um motivador, de um visionário, de um empreendedor, dá meia hora para esse empreendedor ministrar na vida desses 500 homens para ver se eles não derrubam 10 mil. O quê? Com fome. Você chega e ministra para eles, vocês estão com fome? Pois é, vocês vão morrer, miseráveis. Você e seus filhos, tem gente morrendo, nós estamos famintos, mas lá tem churrasco, tem picanha lá, você consegue sentir o cheiro. O pessoal já começaria a viajar na maionese, ai meu Deus, e já começaria a ver a picanha sendo fatiada. Ouça o barulho da chapa. Eu quero ver se com 500 eles não partiriam para a briga, iriam jantar aquele povo, que morresse a maioria, mas iriam morrer tentando, lutando. Às vezes nos falta dignidade para lutar, amados, para brigar pelos nossos alvos, dignidade para termos fé nos momentos de adversidades. Nós vivemos momentos de adversidades, mas nós não trazemos para a nossa vida, para a nossa mente, as experiências, as lembranças que temos das experiências passadas. E se você parar para pensar, quantas vitórias você teve no longo da sua vida cristã? Quantas vezes você reverteu quadros? Quantas vezes Deus levantou provisão onde aparentemente não havia provisão? Quantas vezes Deus gerou os recursos onde não havia recursos? Acredite, trabalhe, tenha fé, faça a sua parte, haja, tome uma decisão. E lembre-se que a inércia, a inoperância já é uma decisão. E tem gente que decide isso. Decide não fazer nada. O cara tem Deus do lado dele. Tem uma palavra profética favorável, mas ainda assim não faz nada. Difícil, né? Se por um lado nós temos alguém que não faz nada, se por outro lado nós temos um desmotivador, do outro lado haviam pessoas junto com o rei que disseram assim: rei, manda alguns cavaleiros, monta uns 5, 6 homens aí no cavalo e vai até lá para ver o que está acontecendo. Porque o sujeito, amado, quando ele perde a fé, a bênção chega e ele não toma posse. O sujeito, quando perdeu a fé, a esperança, as coisas já aconteceram e ele não tem força para estender as mãos para pegar. O milagre já havia acontecido, o arraial estava vazio, era só chegar e comer, era só participar do banquete, era só tomar posse, o que já era deles, o campo era deles. Eles estavam acampados nos campos do povo de Samaria, portanto, tudo que eles estavam colhendo e comendo, a provisão que eles tinham lá não eram deles, era do povo de Samaria. E já estavam abandonadas as suas searas, os seus campos. Era só chegar e usufruir. Mas ele diz assim: não, isso é uma cilada, isso é uma emboscada. Tem gente que se posiciona assim em relação ao evangelho. Tem gente que se acostumou com coisas difíceis. Tem gente que se acostumou religiosamente com penitências. Então ele quer sofrer, pagar preço para conquistar até a vida eterna. Não, eu preciso fazer algum tipo de voto, eu preciso fazer algum tipo de penitência, eu tenho que sofrer isso, eu tenho que pagar aquilo. E Jesus chega e diz assim: não é nada disso, agora é de graça. O seu pecado já foi pago na cruz, a sua dívida já foi paga. Cantamos isso ainda há pouco. O seu passado já foi apagado, a sua dívida já foi paga, você não deve mais nada, porque toda a sua culpa, todo o seu pecado já recaiu sobre o Cristo.
Você não deve mais nada, é só recebê-lo. Ah, mas está muito fácil. Ah, aí não. Aí não, tem que ter um julguinho aí. Tem gente que gosta de julgo. Não, se não tiver um julgo, se não tiver uma pressãozinha, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar? O que eu tenho que... Amados, é de graça. Mas a gente não acredita, porque a gente quer articular. Não precisa acender nenhuma velinha, nem fazer uma caminhadazinha de joelho, nem subir a escadaria tal com peso nos ombros. Se você quiser, bota um saco de cimento e sobra, uns degraus, não tem problema nenhum não. Só que não vai adiantar nada, porque o preço já foi pago. Você vai estar agredindo ao Senhor, que já pagou o preço por sua vida. Ele disse que o apóstolo Paulo disse que pela graça nós somos salvos e mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é merecedor de coisa alguma, Jesus nos deu. E às vezes a gente tem dificuldade de pegar. Quando as coisas são dadas por Deus, a gente tem dificuldade de tomar posse. Na salvação acontece isso. Em algumas provisões de Deus também. O cara está passando um mau aperto, apareceu um emprego para você. Sério? Sério? Pô, mas não aparece para ninguém, por que vai aparecer para mim? Ô, infeliz, apareceu para você, vai lá. Mas quanto ganha? X. Sério? Sério? Para mim, para você. Ah, eu estou achando muito. Sério? Eu acho que não é para mim não, isso daí, eu vou lá, eu vou me iludir à toa, eu não vou nem lá. Então fica com fome, vai fazer o quê? Tem gente que quer passar luta, tem gente que Deus quer curar, ele não quer a cura, ele prefere ficar como coitadinho, prefere ficar como infeliz, prefere ficar como pobre coitado, enfim. Ô rei, o arraial está vazio, ô rei, não tem ninguém lá. Isso é uma cilada, aí precisa ter alguém, um encorajador, alguém que tenha fé, alguém que vá conferir os fatos. Nós precisamos de gente dentro da igreja, de pessoas dentro do cristianismo que sejam motivadoras. Precisamos de visionários, de gente articulada, de pessoas que consigam motivar mesmo no meio da crise. Gente que tenha visão, gente que acredite, gente que fale, você vai conseguir, nós já vencemos situações também adversas, Deus está com a gente, nós precisamos acreditar. E essa foi a atitude desses homens que estavam do lado do rei. Agora, amados, você já ouviu, você já percebeu a atitude dos próprios filhos? Eles estão com a faca e o queijo na mão, é verdade que eles estão fora da vontade de Deus, eles não têm Deus do lado deles, iriam perder de qualquer maneira. Mas eles ouvem um barulho de carros e de um exército se aproximando. Mas não diz, o texto não diz em momento algum que eles viram o exército, eles ouviram. Olha o barulho, sente o barulho, escuta. Ih, rapaz, isso é um barulho de um exército. O que está acontecendo? É o povo de Samaria. Mas como assim o povo de Samaria está trancado lá dentro, morrendo de medo, gente? Não, eles pagaram outros exércitos. O exército do Egito, o Egito estava longe. Como assim eles mandaram um e-mail para os caras, passaram o WhatsApp? Como assim? Como que eles contactaram os caras? Não tinha lógica. Eles acreditaram e perderam uma guerra e deixaram de conquistar uma cidade por causa da força de um boato. Deus fez alguém ouvir um barulho lá, o cara falou, é o exército. Então, ninguém subiu no monte para conferir. Ninguém foi ver se é verdade. Ninguém foi conferir para ver se é assim mesmo. Eles simplesmente fugiram. É engraçado porque o tempo passa e o ser humano continua igualzinho. Qualquer boato que surge, a gente acredita. Semana o padre Fábio de Mello se converteu. Um monte acreditou, postou no Facebook, na internet. Falei, gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Era só entrar no Google e botar o nome Fábio de Mello, que aparece lá já ele desmentindo. Mas não tem trabalho de dar uma conferida, subir no monte para ver se é verdade. Às vezes a gente paga mico à toa, sem necessidade. A gente acredita em cada coisa que não é para acreditar. Crianças não acreditam em coisas que gente velha acredita. Crente acredita em tudo, qualquer bobagem, ainda mais se vier da boca de um pastor. Você chega aqui, eis que te digo, aí, opa, vai vir palavra aí. Oh, maravilha do céu, mistério.
ele já, nem falei nada ainda, mas no eis que te digo, o cara já se prepara para receber. A gente acredita em tudo. Essa semana, acho que foi sexta-feira, eu peguei o Gabriel na escola e fui para pegar a Sara, a Júlia e Vitor Hugo, né? Aí tem um tempo, meia hora de intervalo entre um e outro, aí eu estou ouvindo aí uma determinada rádio, uma rádio aí que eu não vou falar o nome dela, mas é rádio de crente. A gente até tem um programa lá. Aí tá o cara assim falando, o cara não, pô, o pastor, ele falando assim, e agora, Deus falou um negócio aqui no meu ouvido, pastor fulano, ele falou no meu ouvido. Aí o Gabriel, é uma criança, 14 anos, já começou a rir, pô pai, como assim? Falou no ouvido dele, por que não falou para todo mundo lá logo? Por que tem que cochichar? Deus está fazendo fofoca? Eu falei, deve estar. Aí ele soltou uma pérola, que não vale a pena dizer aqui qual foi a pérola. Aí depois o outro já viu também, agora vi. O que você viu, pastor? Eu vi uma ratazana. O cara, olha, uma pessoa fez uma macumba para você, tem uma pessoa aí nos ouvindo, que está 1 mês com problema no casamento, e alguém pegou uma ratazana, amarrou o teu nome completo no rabo do rato. Cara, eu falei, eu já vi na boca do sapo, mas essa de ratazana, para mim é nova. Para mim é nova. Aí eu fiquei pensando, cara, não, na boa, eu sou criativo, né? A minha cabeça viaja. Eu fiquei imaginando o cara atrás do rato para fazer o trabalho. Ele caçando o rato, eu preciso de uma ratazana, porque eu tenho que botar o nome do fulano no rabo da ratazana. E ele lá de plantão esperando o rato, armando a armadilha do rato. Eu não sei como é que ele fez isso. Ou se ele pegou um camundongo, amarrou o nome e alimentou esperando crescer. Eu não sei o que ele fez, mas o fato é que os caras acreditam numas baboseiras dessa como palavra de Deus. Querido, aqui na boa, a Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui. O cara acredita na ratazana, mas não acredita na palavra de Deus. Se disser para ele que um grande peixe engoliu Jonas, ele não vai acreditar, mas acredita na ratazana. A gente tem que repreender esse espírito de ratazana dentro da igreja e acreditar no Evangelho. A gente tem que acreditar na Bíblia, acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente. Deus pode revelar? Pode, mas só que a gente acredita em tudo. Tudo que se inventa, tudo que se cria, a gente acredita. São ruídos, são boatos, que estão nos levando para tudo quanto é direção, ao invés de sermos guiados pelos princípios da palavra de Deus. As igrejas que mais enchem são as igrejas dos boatos. Quando as igrejas que ministram a palavra de Deus, as pessoas parecem não querer compromisso. Nós precisamos de voltar aos princípios. Um povo foi derrotado quando tinha tudo nas mãos. Um povo perdeu tudo quando estava com a situação ganha, porque acreditou em boatos. Acreditou em boatos. Até quando a gente vai acreditar no que não tem que acreditar? E deve existir muitas pessoas falando coisas para você que não são verdades. Olha, o Brasil não tem jeito. Tem. Olha, a política brasileira só tem safado lá dentro. Se tivesse só safado lá dentro, nós nunca teríamos ficado sabendo do que estamos sabendo. Ainda tem meia dúzia de gente que presta lá dentro. Que o Brasil está quebrado, deve até estar mesmo. Mas nós vamos consertar. Deus vai dar jeito nisso aí. Deus tem um povo. E Abraão, quando clamou por Sodoma, Deus falou com Abraão que se houvessem cinco justos naquela cidade, ele preservaria a cidade inteira por amor daqueles 5. É porque não tinha 5, só tinham 4. E mesmo assim uma voltou para trás, então é questionável. Então, na verdade, quem se safou lá foram 3, não tinha 5. Deus não achou 5 numa cidade inteira. Mas eu ouso acreditar que nessa cidade tem muito mais de 5 que continua acreditando, continua crendo que nessa nação tem homens e mulheres de Deus que pagam um preço, continuam acreditando, e nós vamos sair dessa crise, e a sua realidade vai mudar, você vai fazer a sua parte, não vai ficar acreditando em tudo quanto é boato que escuta por aí, vai acreditar nos princípios bíblicos, e nós vamos continuar rompendo em nome de Jesus.
Amém. E aí vamos ver de onde veio a provisão? A provisão vem de 4 leprosos, por quem ninguém daria nada. Imagina, nós temos um exército preso em Samaria, nós temos um rei, nós temos um monte de gente lá que poderia ser usado, mas os que são usados são 4 leprosos, 4 excluídos, 4 rejeitados, 4 pessoas por quem as pessoas não dão nada. Se eu perguntasse para você, no meio de quem você gostaria de estar nessa circunstância, você certamente diria que não gostaria de estar no meio do arraial dos sírios. Você não gostaria de ser nem o rei, você não queria, muito menos você ia querer ser esse capitão que foi atropelado, você não queria ser as pessoas que estavam lá dentro da cidade sendo sitiadas. E a gente começa a se identificar com leprosos. Gente por quem as pessoas não dão nada. E talvez você se sinta exatamente assim hoje, impotente, rejeitado, sem ter o que fazer. E Deus pode usar justamente você. Agora veja só, amados, há um segredo, há algo na vida desses 4 leprosos que pode ser determinante para a nossa realidade mudar. Esses leprosos não tinham o que perder. Olha, por que eles decidem ir até a Síria? Porque eles não tinham o que perder. Eles disseram, se entrarmos na cidade, se conseguirmos furar o bloqueio e entrarmos na cidade, morreremos, porque há fome lá dentro. E se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos em direção aos sírios, porque se eles nos aceitarem, bem, se não aceitarem, simplesmente morreremos. Mas mortos a gente já está mesmo. Nós já estamos mesmo. Nós já estamos mortos. É uma questão de dias. Se ficar aqui, a gente está morto. Então vamos fazer alguma coisa. As pessoas que mais ousam fazer alguma coisa são as pessoas que não têm o que perder. Quando nós temos o que perder, nós ousamos menos. Há 20 anos atrás, quando nós éramos filiados ao Bispo Eliel de Carvalho, eu fazia parte de uma diretoria do Ministério Ceifa, eu às vezes saía daqui de Friburgo, atrasado para determinada reunião lá em Campos. Eu me lembro ter feito 2 horas da minha casa até a sala, dentro de um prédio no centro de Campos dos Goitacazes. 2 horas, de chevetinho. Olha, nem carro eu tinha. Perdão, é um carrinho muito joia, para aqueles que têm chevetinho, é muito joia. Mas de chevetinho eu conseguia chegar. Mas eu andava chutado, de chevetinho eu andava chutado. Hoje eu tenho um carro bem melhor, e eu levo 2 horas e meia, 3 horas para chegar em Campos. E não adianta mandar eu pisar mais, porque eu não vou pisar. Porque eu tenho 2 filhos para criar hoje. Hoje eu tenho que perder. Antes era só a mulher, tá bom. Aproveitar que ela não está aí hoje. Vai caguetar para... É porque mulher se vira, né? A gente sempre pensa mais nas crianças. Mulher consegue se virar, a esposa, ela se viraria. Mas quando a gente tem o que perder, você já percebeu que muitas atitudes suas mudaram depois que você teve filhos? Você se tornou mais responsável. Aliás, eu espero que tenha mudado. Porque se o cara tem filho e continua sendo irresponsável, aí, meu filho, não resta, já não há mais o que fazer pelo sujeito, né? A gente começa a ficar mais atento, a gente começa a ter o senso de preservação, de autopreservação mais apurado, porque nós respondemos por alguém. É como se nós tivéssemos o que perder. Às vezes nós temos um grande problema, desenvolvemos ao longo dos anos um problema na nossa vida, nós temos hoje o que perder. Hoje nós temos um nome, hoje nós temos uma reputação, e temos que preservar mesmo o nome, a reputação. Hoje nós não falamos em dar o nosso tudo, porque o nosso tudo é muita coisa. Agora, quando não se tem nada, na boa, é fácil dar o tudo, cara.
Senhor, eu me rendo inteiro ao Senhor, eu lhe dou tudo que eu tenho. O cara não tem nada. Aí dá tudo que tem para Deus, beleza. Mas quando a gente tem, eu já ouvi pessoas que ganham um salário mínimo dizendo que não tem dificuldade de dizimar. E eu já ouvi pessoas que ganham 15 mil reais por mês dizer como é difícil investir 1.500 reais. Cara, o cara ganha 15 mil. Se a igreja me pagasse 15 mil, eu ia dar 2 dízimos. Depois eu vou conversar com a diretoria. Mas já pensou? Você já pensou? Tem mais dificuldade, porque aí a gente tem a perder. Amados, tem crente que não quer abrir mão nem do que não tem. Não, eu não posso me converter. Como é que eu vou abrir mão da mulherada? O cara é feio que dói, não pega ninguém. E não quer abrir mão da mulherada que ele não pega. Ele não abre mão nem do que ele não tem. Não posso abrir mão disso, daquilo. Ele ainda nem conquistou aquilo ainda, não consegue nada na vida. Não abre mão do que não tem. Não, porque de repente surge uma oportunidade, eu sou crente, eu não vou poder, como diria um irmão aí, se dar bem. Como assim, cara? Você não abre mão nem do que você não tem. Você não abre mão nem do que você não tem. Para que nós sejamos usados por Deus, nós precisamos ter essa visão de nós mesmos. Nós temos que entender que o que nós temos a perder é muito menos, mas muito menos do que o que está preparado para nós. O apóstolo Paulo, ele disse que a leve e momentânea tribulação desse tempo não podem ser comparadas com o peso de glória que está no porvir. Olha só que coisa, você está passando luta, você está passando dificuldade, você está passando aperto. Como é que a situação é trágica, é difícil? Qual é a sua saga, a sua dor, o seu problema, o seu dilema, a sua perturbação, a tua tribulação? O apóstolo, junta tudo isso aí. O apóstolo Paulo diz que tudo isso junto é leve e momentânea tribulação. Porque Paulo não estava na minha pele, nem você na dele. E eu vou te dizer que dificilmente você já passou mais luta do que Paulo. Aquele cara passou luta. E ele chamou tudo isso de leve e momentânea tribulação, quando comparada, ou quando comparadas ao que está por vir. O peso de glória que está preparado para nós é muito maior do que tudo isso. Mas nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Nós precisamos ver tudo o que temos como nada. E dizer assim, eu não tenho o que perder. Porque o que eu tenho a ganhar são almas. O que eu tenho a ganhar é um tesouro eterno que ninguém pode me tomar, é incorruptível. O que eu tenho é muito maior, o que eu tenho a ganhar é muito maior, é muito mais caro, mais raro. E aí nós vamos ser usados como os leprosos. Não deixa, amados, nada do que você tem ou que pensa ter ser maior do que o reino, do que você tem a conquistar. E acredite que mesmo que você seja hoje considerado como nada, mesmo que você se veja como um pobre coitado, alguém sem recurso, alguém sem condições, alguém sem capacidade, alguém que não tenha o que oferecer, esses leprosos não tinham nada, absolutamente nada para oferecer, eles só ousaram. Eles não tinham em mente mudar a situação de Samaria, eles tinham em mente apenas uma possibilidade de salvarem as suas peles. Foi por isso que eles foram ao arraial dos sírios, não foi para serem os heróis, não. Eles se tornaram heróis porque se disponibilizaram a brigar, a fazer algo. Nós vamos ser usados, vamos ser incluídos no projeto de ação de Deus, quando nós nos disponibilizarmos a fazer algo, mesmo sendo nós quem somos. Ah, mas eu sou. Deus não quer saber quem você é ou deixa de ser. Deus quer saber se você está disposto a ser usado. Se colocar na posição para que uma cidade inteira seja preservada, para que vidas sejam preservadas. A crise está difícil,
Nós já vivemos outros momentos difíceis. A situação emocional está caótica, a vida espiritual está para baixo. Você só precisa tomar uma decisão e se disponibilizar diante de Jesus. E Ele vai agir, independente de quem você seja ou da situação que está vivendo. Ele pode mudar a sua realidade. Amém? Vamos orar. Coloque-se em pé.